Olá, vamos estar apresentando hoje nosso trabalho de Fitopatologia 2, a professora doutora Andréia Vieira. Somos assistentes Gabriela Quintanilha, eu, Caroline Viana e Verônica Barbosa. A nossa cultura sorteada foi a soja. Vamos estar mostrando hoje a parte 2, finalização e resultados dos nossos dados. A semeadura, começando por ela, foi realizada no dia 5 de 4 de 2023 e a partir dela toda semana foi aplicado inseticidas. No dia 5 do 4 também, no dia da semeadura, foi realizado o pré-emergente, dual, trifuralina e glifosato, na qual ajudou muito o controle de plantas daninhas. A aplicação de foliar de biológico foi realizada no dia. A primeira foi realizada no dia 16 de 5 de 2023, 41 dias após a semeadura da soja. Nessa cauda teria triano, balvéria baciana, pardela e azospirilo. A aplicação foliar de químico foi realizada no mesmo dia, 41 dias após a semeadura. Na sua cauda teria priori X-extra bendazol. A aplicação foliar de químico, mas biológico, foi realizado pelos compostos das duas caudas. Na nosso talhão, na nossa área, a gente encontrou as três principais doenças, uma das três principais doenças da soja, a mais principal é a ferrugem, que causa o maior dano econômico. Ela é causada pelo fungo Pacófora pachyrhizis, é uma doença que afeta as folhas da soja, reduz a produtividade e a qualidade da planta. Ela é caracterizada por pequenas manchas amarelas na parte superior da folha, que se transformam em manchas de ferrugem na parte inferior. E à medida que a doença progride, as manchas de ferrugem se espalham e pode causar a queda prematura das folhas, reduzindo assim a capacidade da planta de produzir grãos. Ela é também, lembrando que é uma doença causada por um fungo e ele é hemibiotrófico. Já o crestamento foliar, ele também é conhecido como mancha púrpura, né? E ele é causado por um fungo que da soja, né, que ele é causado por um fungo chamado Cercospora kikuchi. A doença é caracterizada pelo aparecimento de manchas arredondadas, de cor marrom púrpura, nas folhas de soja, na qual pode se expandir e se unir. E também ela pode causar a morte prematura das folhas. E além disso, a doença também pode afetar as vagens da soja. Lembrando que essa doença é necrotrófica, ao contrário da próxima doença, que é o oídio, que é uma doença biotrófica, na qual o fungo é causado pelo Microsphaera difusa. O oídio é uma doença caracterizada pelo aparecimento de uma camada branca e também esse mofo, que é essa camada branca, ela é pulverenta. E ela também pode se espalhar para os caules e as vagens da soja. É, e assim, essa doença ela não tem danos tão significativos quanto as outras, porém ela afeta muito a questão fotossintética da planta, na qual a gente vai estar perdendo muita produtividade. E é muito interessante a gente saber esses termos biotrófico, necrotrófico e biotrófico, porque assim, na nossa área tinha um fungo no solo e a gente já sabia que não seria oídio por esse fato dele ser um biotrófico, na qual ele não se prolifera na palhada do solo, em resíduos vegetais, e sim na planta viva, ele precisa dela para estar sobrevivendo. Aqui temos o croquis do nosso experimento, e eu vou estar explicando aqui que a quantidade de plantas que teve em cada, nas duas linhas centrais. Então, aqui, todos os rosas são T4, tratamento químico mais biológico. Todos os laranjas são o T1, sem tratamento. T3 são os verdes, que é o biológico, e o T1 é o químico, que são os azuis. A gente colocou por cor para estar facilitando a nossa visualização. E assim, cada numeração desse supõe ali o T4, químico mais biológico, 14 por 9, seria o quê? Que nas duas linhas centrais, a fileira 1, a gente puxou 1 metro, né? E contamos as plantas nesse 1 metro, então teria 14 plantas na primeira linha e 9 plantas na segunda linha, assim por diante. Aqui a gente fez as médias, né? De tamanhos de plantas, de tamanho de raiz e diâmetro de haste. Também fizemos a média das vagens e dos grãos. Então, observamos aqui os tratamentos
e o tamanho, na qual a gente pôde ter notado que o tratamento 3 ele teve um melhor desempenho, na qual a Verônica vai estar explicando, depois a análise de dados. E aí a gente colocou, as fotos, de cada tratamento dessa análise de planta, para que a gente possa estar visualizando e estar representando essas plantas. Porque, assim, o tratamento T4 que eu vou estar mostrando mais para frente, o químico mais biológico, eh, ele foi um tratamento aqui, ó, T4, químico mais biológico. Ele foi um tratamento, que não teve um bom tamanho de planta, se a gente for olhar. Foram aonde teve menor quantidade de vagem, e aqui eu vou estar mostrando a análise de planta. Primeiro o T1, que é o sem tratamento nenhum. Colocamos 3 plantas para estar representando, possamos observar que, assim, teve até um bom número de vagens e o tamanho de planta foi bom, porém não foi um bom tamanho de raiz. O T2 seria apenas químico, diminuiu a questão da biomassa, a quantidade de folhas, a haste também e o número de vagens. O T3, o biológico, foi o que teve o melhor desenvolvimento do tamanho de planta, número de vagens, pode ver que as plantas são maiores. E T4, químico mais biológico, na qual o químico mais biológico foi aonde teve as 3 plantas que eu coloquei para estar representando. Então, agora, para tratar como foi feita a análise de planta para diâmetro de haste, nós pegamos com o auxílio de um paquímetro e fizemos a sua medição da haste. Assim, nós pegávamos esse valor que dava no paquímetro e anotávamos em nossa planilha. Aqui, nós fizemos a mesma coisa com o tamanho de raiz. Nós pegamos também com um paquímetro, anotamos assim que tinha marcação do início do solo até a ponta final da raiz pivotante da soja, né? E aí, assim que dava o valor no paquímetro, anotávamos na nossa planilha. Aqui nós temos como foi feito a análise de ferrugem, né? A partir da sua escala diagramática. Então, nós coletamos os dados com essa escala diagramática da ferrugem da soja da Embrapa, de Godoy et al., 2006. E a partir dela foi que fizemos as nossas avaliações. Aqui, então, nós temos um método que decidimos utilizar, que foi muito eficiente para fazer essa avaliação. Então, nós usamos uma tela branca refletindo uma luz sobre a folha, e assim conseguimos fazer muito mais rápido e eficiente a análise. Nós íamos comparando as suas pontuações com a escala diagramática. Vou mostrar mais à frente como ficam essas imagens refletidas. Aqui nós podemos ver como fica essa imagem. Então a gente pode observar que as pontuações elas ficam muito mais nítidas e assim é mais fácil de observar em que grau de severidade que se encontra essa planta, né? Essa doença na planta. A partir de então, nós anotamos os dados e fizemos essa planilha, onde podemos observar cada tratamento e a sua respectiva repetição. Então, no tratamento 1, fizemos 4 repetições, assim como os demais, e nós coletamos 20 folhas por tratamento, por bloco, no caso, por repetição. E dessas 20 folhas, nós avaliamos uma a uma e anotamos esse valor, e no final nós fizemos uma média, onde podemos observar lá na cor laranjinha, onde cada cor dessa que está na planilha é cada tratamento e a sua repetição. E no final nós temos a média de cada repetição. A partir de então, nós fizemos uma média de cada tratamento, como podemos observar abaixo. Embora esses dados não tenham dados significativos, nós podemos observar uma diferença entre os tratamentos. Aqui nós fizemos a mediana de cada tratamento para poder observar com mais nitidez como foi esse resultado. Então, embora rodando os dados não tenha dado significativo, a gente pode observar que alguns tratamentos foram um pouco mais ineficientes, como é o caso do sem tratamento, onde ele teve mais incidências de 7% de severidade da ferrugem, enquanto outros, como o biológico,
teve apenas 3 repetições de 2% e uma de 0,6%. Então, ele conseguiu dar um pouquinho de segurada ali no seu nessa severidade, embora não tenha dado um valor significativo. E isso acredita-se porque o soja ele foi plantado fora de época, a nossa cultivar foi plantada fora de época, então isso pode ter prejudicado um pouco nessa severidade da doença. Aqui eu vou mostrar para vocês como foi feito o compilado de dados, né, as anotações desses dados, das análises de planta. Então, nós temos na imagem à esquerda como foi anotado esses dados, porque a gente não conseguia levar o computador para campo, então nós anotamos tudo no papel para ficar mais fácil, mais prático. Posteriormente, nós passamos todos esses dados para as planilhas em Excel, como podemos ver na imagem à direita, e separamos por tratamento a fim de fazer suas médias. Aqui nós temos da mesma forma como foi feito a severidade, como foi mostrado também na imagem, nos slides anteriores, de como foi feito, né? Aqui nós temos a planilha, separada também por tratamento e feito sua média de plantas. Depois, nós pegamos as médias gerais e passamos para outra planilha, como podemos ver à direita, a fim de fazer um compilado de informações para passar para o Sysvar e rodar esses dados. Aqui nós temos como rodamos esses dados. Então, a gente pegou essa média, passamos para uma planilha no LibreOffice, que é como o Sysvar funciona, né? Porque tem que salvar em DBase. Então, nós passamos tudo aqui para o LibreOffice, fizemos esse compilado de informações, salvamos em DBase e rodamos no Sysvar, que é a imagem do centro. E as informações saem como mostra a imagem à direita, né? Que é a tabela de análise, a NAVA propriamente dita, com os resultados. A partir dos resultados no Sysvar, a gente fez os gráficos, né, demonstrativos, para ficar mais fácil de visualizar quais foram os resultados obtidos, né? Embora não tenham dados significativos, a Verônica vai finalizar mais à frente mostrando a diferença desses dados, que, embora não seja significativa, podemos observar uma leve diferença entre os tratamentos. A partir desses gráficos, nós fizemos então um compilado dessas informações, formando a tabela abaixo, como podemos ver nos resultados da discussão. Nós passamos tudo para o Word para ficar mais fácil de ter essas informações, né? E assim a gente tem a tabela com os tratamentos e todos os resultados obtidos, né? De forma que fique mais nítida de ser apresentado e mais fácil de ser entendido, assim como é feito também em TCCs. Nós fizemos os resultados de discussão a fim de apresentar. Bom, aqui temos o resultado da análise estatística, já aí para a gente fazer o resultado de acordo com as outras tabelas que foram mostradas, né, que a gente realizou as avaliações, como já mencionado, realizamos avaliações com 6 plantas das linhas centrais de cada parcela. Dessas 6 plantas, fizemos a altura, o tamanho da raiz, o diâmetro da hastes, quantidade de vagens, o grãos com 3, com 2 vagens com 3, com 2 e com 1 grão, e a severidade de doença. Para a severidade de doença, em vez de fazer com plantas, a gente fez com 20 folhas. Então, para cada parcela, para cada repetição, a gente realizou uma média por parcela. No caso, temos 4 repetições, no caso das 16 parcelas, então aqui a gente tem 16 médias, com quatro médias, ou no caso, 4 repetições de cada tratamento. Então, a gente rodou os dados no Sysvar certinho, e aí a gente realizou essa tabela para apresentação de resultado, em que foi verificado que no AP significa altura de planta, CR comprimento de raiz, DC diâmetro do colmo, VP é número de vagens por plantas, SV
severidade de doença por ferrugem, em função dos tratamentos químicos, no caso, sem tratamentos, químicos mais biológicos e biológicos. Então, a gente vê que as médias seguidas pelas mesmas letras, elas não diferem entre si pelo teste Tukey. Esse teste Tukey foi aceito a 0,05, apenas significativo para a altura de planta. Ou seja, os outros testes não teve significância segundo os dados estatísticos. Então, a gente vê T1 é o sem tratamento, T2 é o químico, T3 biológico e T4 químico mais biológico. O tratamento que se sobressaiu na altura de planta foi o T3, o tratamento biológico, e o tratamento T2 e o T4, que são o químico, e o T4, que é o químico mais biológico, eles não diferenciou entre si, e o T1, que foi o sem tratamento, ele não incrementou no aumento da altura de planta. Ou seja, e todos os outros tratamentos, todos foram seguidos pelas mesmas letras, então ele deu NS, que é não significativo. Eles todos foram iguais entre si. Realizamos, então, a montagem de um gráfico para ficar mais visível, sobre como o tratamento T3, na altura de planta, ele se sobressaiu em vista dos outros tratamentos. Assim, ficando em segundo lugar, no caso, o T4 e o T2, como vimos, não foi diferente entre si, mas visivelmente pelas médias, o T4, que é o químico mais biológico, ainda foi um pouco melhor do que só o tratamento químico. Realizamos também a apresentação para o diâmetro de haste, ressaltando que não deu significativo, é só para ser visível mesmo. O diâmetro de haste também o T3, que é o tratamento biológico, ele também se sobressaiu em vista dos outros. Para o gráfico de tamanho da raiz, o T4, que é o químico mais biológico, ele se sobressaiu em questão dos outros tratamentos, visto que o tratamento T1 ele é o que está dando o menor desenvolvimento para as variáveis escolhidas. E na severidade de doença, ele deu maior, o T1 deu maior, ele deu a maior quantidade de doença, ele deu a maior quantidade de ferrugem no tratamento do T1. E o que menos deu é o T3, que é o tratamento biológico. Vale ressaltar novamente que não foi significativo, apenas algo para ser mais visíveis. A gente vê isso também em outros trabalhos publicados já em artigos científicos, como o trabalho de Moraes et al. Ele mostra que nos estudos avaliativos também o desempenho com o tratamento de fungicida de biológicos e químicos do controle de doença na cultura da soja também não se observou a níveis de significância para os resultados em função dos tratamentos. Então, com esses resultados, corroboram com o nosso atual. Também vemos que em outros tratamentos não teve nível de significância para a contagem de vagens. Como Flores et al., em 2020, não obteve índices significativos também nos tratamentos de químico, biológico e químico mais biológico, que também corroboram com o nosso tratamento atual. Vale ressaltar também que a aplicação do nosso fungicida, ele foi aplicado dos nossos tratamentos em si, no geral, de todos os tratamentos, eles foram aplicados há 41 dias, então pode ser que
pelo motivo da janela da soja já ter fechado, e a aplicação foi tardia, já foi no R1, R2, ela já estava na fase reprodutiva, ela já estava com o fechamento das entrelinhas, e também ela estava com um nível favorável para a umidade, principalmente nos bacheiros. Então, pode ser que também não deu nível de significância para a severidade das doenças, já que a aplicação foi tardia e depois do inóculo instalado fica mais difícil o controle. Bom, este foi a nossa apresentação do experimento. Obrigada pela atenção.